bom dia para todo mundo. Vamos iniciar este momento de meditação, justamente pedindo a graça e a assistência do Espírito Santo. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, por nunca cessar de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, para a nossa meditação, hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. E este trecho nos fala justamente de dois tipos de profetas. O profeta verdadeiro, aquele que fala em nome de Deus e fala as coisas de Deus, e os falsos profetas. E Jesus nos dá um critério muito prático, muito concreto, que não nos deixa dúvidas para discernir quem é falso profeta e quem é verdadeiro profeta. É a comparação que Jesus faz da árvore boa. Uma árvore boa só pode dar bons frutos, e uma árvore ruim, naturalmente, ela é reconhecida assim por causa dos seus frutos ruins. É muito interessante quando nós olhamos para um contexto mais amplo, onde estão inseridos os versículos de hoje, que é praticamente a metade, do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Então, se nós observarmos, São Mateus reuniu nesse bloco, de forma muito didática, esses paralelos, ou essas posições antagônicas. Então, no trecho anterior, que nós ouvimos ontem, falava da porta estreita, que conduz à vida, e a porta larga, que conduz à morte, à perdição. Então, nós temos aí já como introdução a apresentação de dois caminhos. E agora o evangelista vai nos apresentar também, mantendo esse estilo de sempre dois, de forma antagônica, como caminhar, justamente pela estrada que conduz à vida ou a estrada que conduz à morte. Por isso que hoje nós temos, logo em seguida, esses dois tipos de profetas. Então, o versículo 15 ao versículo 20 apresenta dois tipos de profetas. Depois, nós temos dois tipos de discípulos. Então, do versículo 21 até o versículo 23, Jesus vai falar de dois tipos de discípulos. Então, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que falam em nome de Deus e fazem aquilo que dizem, e aqueles que não fazem. Então, ali também Jesus nos dá um critério muito concreto, como foi o critério dos frutos: os bons frutos, árvore boa; os frutos ruins, árvore má. Em seguida, do versículo 24 até o versículo 27, aí nós temos dois modos de construir. A famosa comparação que Jesus diz: quem escuta a sua palavra e coloca em prática, então é como um homem que constrói sobre a rocha. Quem não faz isso é como uma pessoa insensata que construiu sobre a areia. Então, esse bloco, como nós estamos dizendo, ele é de forma didática muito bem construído, para desenvolver o que nós meditávamos ontem sobre os dois caminhos. Então, aquele que toma o caminho da porta estreita, que conduz à vida, então vai produzir bons frutos, vai viver o que prega e vai construir de forma sólida. Então, nós precisamos ver o conjunto, para compreender bem esse trecho do Evangelho. Isto é, a introdução é a porta estreita e a porta larga. Então, qual é a decisão que se toma? E as consequências disso. Então, a consequência de ter passado pela porta estreita é justamente ser um profeta
isso é autêntico, né? Passar pela porta larga é ser um falso profeta. E aí os frutos. Passar pela porta estreita, de fato, é ser discípulo autêntico de Jesus. Não é apenas dizer Senhor, Senhor, mas fazer a vontade de Jesus, que logo em seguida também se aprofunda com a questão dos 2 modos de construir. Então, pelos frutos se conhece a árvore. Então, essa é a dica, podemos assim dizer, o critério bem concreto que Jesus nos dá e que nós devemos levar em consideração. Então, o que é que nós estamos produzindo? Quais são os frutos que são colhidos na nossa vida? Porém, nós devemos ter presente, até mesmo porque o próprio Jesus nos ensina no Evangelho de São João, no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Então, se nós somos os ramos dessa videira, então a árvore é boa. Então, é uma contradição, e podemos dizer assim, uma contradição até escandalosa, que nós, que somos, pela graça do batismo, inseridos nesta árvore, neste tronco, que é Cristo, é algo contraditório não produzirmos bons frutos. Por quê? Porque estamos ligados à árvore. Porém, Jesus diz, né, a árvore que não dá frutos, ela é jogada fora, como na própria comparação da videira, o ramo que não produz, então ele é cortado, logo seca e é queimado. Então nós devemos crescer, de fato, nessa consciência de que, como cristãos, nós somos ramos de uma árvore. E esta árvore tem um tronco, e o tronco é Cristo. E nós não podemos jamais dizer que essa árvore onde estamos inseridos é uma árvore má. Então, isso é um compromisso, um desafio muito grande para nós, testemunharmos pela nossa vida que, de fato, estamos unidos a Cristo. O próprio Jesus afirma, sem mim nada podeis fazer. Então, nós também não podemos produzir frutos, bons frutos, se não estivermos unidos a Ele. Então, esse é o grande desafio, a grande tarefa da nossa fé cristã, é levarmos a consciência de que, como cristãos, nós já sabemos qual é a árvore. Como seguidores de Jesus, nós já sabemos que a árvore é boa. Porém, os frutos são bons. O que nós estamos produzindo, de fato, indica, testemunha, confirma que a árvore à qual nós estamos ligados é uma boa árvore. Então, que fique para a nossa meditação esta pergunta, este desafio, esta tarefa, de que a nossa vida, de fato, testemunhe, mesmo com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, mas que, fundamentalmente, a nossa vida testemunhe que a árvore da qual nós fazemos parte, na qual nós estamos inseridos, é Jesus. E por isso não há dúvida de que a árvore é boa. Consequentemente, os frutos também deveriam ser bons. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.